Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe aí para mais gente poder participar desse papo com a gente. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou fazer isso também ao longo do programa. E claro, como eu sempre faço por aqui, eu tenho que começar, né, agradecendo aos nossos parceiros que nos apoiam aqui no canal. Agradecer aos parceiros que apoiam o canal do YouTube Breno Galante, Posto VIP Delivery 24 horas, Cervejaria Artesanal Kremer, Hamburgueria Artesanal do Belvis, Trem da Bahia, comidas congeladas, Farmácia de Manipulação Terapêutica, Expresso Truque, sua proteção veicular. Tá aí, grandes parceiros que nos ajudam e nos apoiam aqui a desenvolver esse projeto no canal. Boa noite, seja bem-vindo, grande Pierre Pitbull, meu amigo, seja bem-vindo. Fala, Brenão, fala, Henrique. Prazer imenso estar podendo participar dessa live com vocês. Queria mandar um abraço para todos os espectadores aí que estão nos assistindo, né? Analisando esse elenco do Atlético pelos jogos que você está vendo, você acha que o torcedor pode ficar otimista? Você acha que precisa mesmo de contratações? Quantas contratações? Qual o setor que você acha ali que está faltando alguma coisinha? Sua visão de fora do campo como um jogador que entendeu tudo das quatro linhas para que esse Atlético possa ser campeão, Pierre? Breno, acho que o cenário está montado para o Atlético bater campeão, né? O Atlético só tem um brasileiro. Foi feito um investimento e ainda está sendo feito um investimento. Trouxe um treinador de ponta, né? O que mais me chama a atenção, né? O Atlético pode até perder jogos, mas está perdendo jogos de uma maneira convincente, sabe, Breno? Jogando, agredindo, se impondo. Então isso é um fator preponderante, né? Com a chegada de novos reforços, que eu acredito e vejo o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Não se ganha Campeonato Brasileiro com um time só, se ganha com elenco. Então o Atlético precisa reforçar, né, o seu elenco, né? O Atlético tem um bom time e precisa algumas peças pontuais, né, como já foi dito, e o Atlético tá correndo atrás aí para fazer essas contratações pontuais, mas eu enxergo de uma maneira muito otimista e vejo o Flamengo como seu maior adversário aí nessa conquista pelo Campeonato Brasileiro. Ô Breno, a situação que o Vitor vive, né, e viveu alguns dias atrás no Atlético me entristeceu bastante, sabe? Porque eu me enxergo ali. E existe uma coisa que não é só o Atlético, tá? O que eu vou falar aqui, mas eu acho que é cultural aqui no Brasil. Não existe gratidão, existe momento com a maioria dos clubes, né? O Leonardo parou de jogar, está trabalhando no Atlético, o Leonardo não teve uma homenagem, Breno. Parou jogando no Atlético. O cara que fez um dos gols mais emblemáticos do Clube Atlético Mineiro parou e ninguém sabe que parou, velho. Ronaldinho Gaúcho parou de jogar. Pô, Ronaldo, vem aqui, faz um jogo aqui, recebe uma camisa, recebe alguma coisa. Então, a maioria dos clubes, eu falo não só de Atlético, mas a maioria, não tem o reconhecimento que os clubes europeus têm com os jogadores que vestiram a camisa e honraram a camisa dos clubes, pô. Então, quando você vê o Vitor, que ainda está atuando, vivendo um momento como esse, você fala, cara, existe momento no futebol brasileiro, mas gratidão, reconhecimento, são poucos os que têm. O próprio Marques, né, Breno? Parou, carregou o Atlético nas costas aí no início da década, né, no final aí de 1990, no início de 2000, e parou em 2010 e não teve um jogo de despedida também. Bom, bem dito. Não é nem assim a questão assim, pô, não dá para fazer um jogo, pô, beleza. Marcão parou no Palmeiras, foi uma coisa linda, né? Aquela despedida, mas Rogério Ceni do São Paulo. Muita coisa ali passou-se muito pelo Marcos, pelo Rogério, entendeu? Mas a grande maioria, assim, muitos clubes deixam muito a desejar. Você pega
Agora o Soares saiu do Barcelona. Pô, olha o tanto de homenagem que o Luizito recebeu, cara. É uma coisa assim muito, muito grande. Então eu vejo assim no Vitor, né, e o momento que ele está vivendo no Atlético, eu vejo com muita tristeza por um cara que fez muito e faz ainda pelo Atlético. Porque não é fácil, tá, Breno? O cara fica 1 ano sem jogar, 6 meses sem jogar, entra numa fogueira daquela, num jogo contra o Santos, numa bucha, Sem né? aquecer. Sem aquecer, sem nada, e aí você pega e joga uma carga dessa toda em cima do Vitor por causa de um jogo, é de entristecer, né? Fica aqui o meu desabafo também em relação a tudo isso. Tem muita pergunta aqui no superchat, no chat sobre esse assunto, tá? 2011, 6-1 do Cruzeiro. Aí vem as teorias da conspiração. Jogo comprado, o Atlético fez corpo mole. Queria que você respondesse a essas pessoas que estão questionando se houve isso mesmo naquele jogo. Henrique, muito se foi dito, né, depois daquele jogo vergonhoso que nós tivemos. E, cara, não teve nada de jogo comprado. A gente tinha uma grande premiação para derrubar o Cruzeiro naquele jogo. E eu acho que nós entramos em campo sem a dimensão do jogo, sabe? O Cruzeiro estava uma semana em Atibaia treinando, concentrado, e a gente estava uma semana fazendo rachão e comendo churrasco, comemorando o não rebaixamento para a segunda divisão. Então não teve essa de jogo vendido, de jogo comprado. Na verdade, o Cruzeiro foi superior e entrou num jogo que foi inexplicável aquilo dali, né? Eu acho que todas as bolas que foram no gol entraram, né? A gente jogou num nível muito abaixo, né, do que era para jogar e infelizmente foi algo que ficou manchado aí, né, na carreira de todos nós. E é uma coisa que eu me envergonho até hoje, tá, Henrique? E principalmente eu que estava naquela fase de renovação de contrato, né? Não sabia se eu ficaria para o ano seguinte ou não. Então foi algo assim que nos entristeceu bastante, mas que nos fez também entrar com outra ótica também no ano de 2012. Serviu também para a gente ter um foco e pensar em coisas maiores também em 2012. O Dalton está dizendo aqui, Breno, pergunta o Pierre o que aconteceu lá no Mundial contra o Raja. O diazinho sofrido, viu? Um dia antes do meu aniversário, tá dizendo o Dalton aqui, Pierre. O que aconteceu? Breno, cara, o Mundial, sinceramente, nós estávamos num dia anterior. Na verdade, a gente assistiu o jogo do Raja contra um time do México, que eu não me lembro. Monterrey. E a gente estava torcendo para que o Raja passasse, né? Teoricamente era um time que a gente achava um pouco mais, não vou dizer fácil, mas um jogo mais tranquilo do que o próprio Monterrey, que já era um time mais cascudo e tal. E quando foi na prática, foi totalmente diferente, sabe? Existem alguns pontos que eu costumo frisar bem nessa questão do Mundial. É opinião minha, tá? Houve aquela questão do Cuca, sai, fica, vai vendido antes. De alguma maneira, traz uma intranquilidade para todo mundo. E eu achei a nossa preparação também, Breno, muito ruim. Nós chegamos no Marrocos, ficamos 15 dias, quase 20 dias dentro de um hotel, comendo, dormindo, não fizemos um jogo treino, né? Só treinando um período. Só um parênteses, Pierre. O Guilherme teve aqui, falou a mesma coisa, né, Henrique? O que jogou com você, falou a mesma coisa. Não, e o Cuca também esteve com a gente aqui, falou que hoje ele pararia em Portugal, faria amistosos. Lá, Entendeu? Então, eu achei que tudo isso pesou, e é um jogo só. A gente tinha o Ronaldinho voltando de contusão, tinha o Hever voltando de contusão. Então, de alguma maneira, a gente precisava de um ritmo. Pegamos um Raja que ele vinha de 2 mata-mata seguidos, né? Pegamos um time acostumado com ritmo de jogo e a gente, quando entrou em campo, só com talento, não deu para vencer. Então, foi um momento assim
que todos nós queríamos, né, ter conquistado o Mundial, mas infelizmente tivemos a infelicidade aí de sermos eliminados. E nem nos nossos melhores sonhos eu imaginava atuar ao lado dele, ainda mais em 2 clubes que eu tive a oportunidade de jogar junto com ele. E o Ronaldo, dentro de campo, não tem nem o que falar, né, Breno? Acho que o que ele apresentou, né, ao longo da sua carreira já diz tudo. E fora de campo, cara, é um cara espetacular, né? Eu costumo dizer que eu fui muito agraciado por Deus, por jogar ao lado do Ronaldinho e por ter a oportunidade de ter me tornado um amigo dele, né? Então isso para mim foi algo sensacional e é um cara fora de série, assim, um cara com uma humildade acima da média, sabe? Pelo que ele representa no futebol mundial, eu acho que o Ronaldinho é um cara fora de série. Então, Fácil não, Brodinho. Eu vou te fazer 2 perguntas que eu acho interessante para a gente levantar. Muita gente falou, ó, o atleta atrás do Cavani, aí foi uma discussão aqui no canal, o Henrique estava até no dia, muita gente falando assim, pô, mas o cara vai ganhar muito, o grupo vai sentir e tal. E aí eu vou te perguntar em relação ao Ronaldinho Gaúcho. A gente sabia da grandeza que era o Ronaldinho, ele tinha o seu salário, mas ele tinha também produtividade. Pierre, jogadores correm por outro jogador quando ele é, por exemplo, num caso diferenciado, tem um salário maior assim, existe isso do cara falar assim, ó, esse cara tá voando, tá ganhando tudo, eu vou correr para ele. Tem isso mesmo? Sem comparar Cavani com o Ronaldinho, né, Breno? Claro, sem comparar. Ô, Breno, eu tinha prazer de correr pelo Ronaldo, cara. Eu acho que não só eu, né, mas todo o grupo, né, nós abraçamos realmente, né, a chegada dele e era um cara que decidia, era um cara que quando a bola chegava no pé dele, ele sabia o que fazia, era um cara comprometido com todo o grupo também, sabe? Mesmo muitas das vezes tendo, né, a vida boêmia que todo mundo sabe, mas era um cara que era comprometido com a gente, é um cara que se dedicava no dia a dia, nos jogos. Então, assim, eu tinha prazer, eu corria para ele 1000 vezes. Pô, eu corri por tanto jogador ruim, Breno, ao longo da minha carreira, eu não ia correr pro Ronaldinho, velho. Uma pergunta para o Pierre de um menino que está chamando a atenção do torcedor e que foi titular no último jogo. Estou falando do garoto Savinho, Pierre. Como é que você vê aí esse momento de lançar um jogador de 16 anos para jogar? A gente lembra aqui que primeiro o São Paulo começou colocando ele para ser relacionado, ele entrou em 3 jogos ali, faltando 2 minutos, não mais do que isso, e aí no último jogo do Atlético contra o Goiás, ele jogou o primeiro tempo e saiu aos 25 do segundo tempo. E até saiu chateado, porque o São Paulo achou que ele tinha machucado, ele não estava lesionado, tirou ele queria ter jogado mais. Como é que você vê isso, Pierre, de você como jogador, e está mexendo hoje com garotos, que você empresaria garotos, de colocar um jogador como esse para jogar no momento desse, o Atlético líder da competição? Ô, Breno, eu acho que o Sampaoli, ele sabe o time do atleta, né? Ele não ia colocar o Savinho se o Savinho, né, não tivesse demonstrando confiança para ele nos treinamentos. Então eu enxergo dessa maneira. E é muito bom ele entrar num momento como esse, quando você entra para jogar um jogo desse sem tanta responsabilidade, sem responsabilidade que eu digo assim, no sentido de ter jogadores mais experientes no elenco, entendeu? Jogadores com a rodagem maior, isso acaba trazendo uma certa tranquilidade, né, pro moleque, né? Então eu enxergo dessa maneira. O Sampaoli, ele não é bobo, ele está vendo que o Savinho deve estar correspondendo nos treinamentos e por isso ele foi sentindo confiança e está dando a oportunidade para o moleque, né? Agora é claro que existem momentos que são inoportunos para lançar o moleque como esse, mas no momento como o Atlético está vivendo, de liderança, de tranquilidade, de confiança, eu acho que o momento é propício.